Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório inicial do DEVA11. Saiu exatamente no dia de ontem, dia 24/7. Então vamos ver como é que o fundo ele vem se desempenhando, né? Lembrando que o DEVA11 é um fundo aí de papel que sofreu calote durante o ano de 2023. Isso teve um grande impacto tanto na sua cotação como também nos rendimentos que ele pagou para os seus cotistas. Se viemos aqui no gráfico, ó, nos últimos 5 anos, podemos ver como isso afetou bastante a cotação. Do ano de 2020 até agora 2024, a cotação do fundo só fez cair. Lembrando que esse fundo já chegou a custar aqui na faixa dos R$ 120. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver seu histórico referente aos rendimentos que ele pagou para os seus cotistas. Observe também como os rendimentos caíram bastante no decorrer desse tempo, especialmente aqui em meados de 2023, que foi exatamente a época que ele sofreu calote de alguns dos seus principais devedores. E seu último rendimento pago foi aqui no mês de julho, que foi o valor de 43 centavos por cada cota, porém, sua receita é correspondente ao mês de junho. Então vamos aqui no relatório gerencial considerar alguns pontos sobre ele. Então aqui ele menciona qual foi o rendimento, que ele pagou referente ao mês de junho de 2024. Ele menciona aqui também que a média de rentabilidade da sua carteira de CRIs é de IPCA mais 10,5%, então podemos ver que ele é um fundo arriscado, já que ele tem uma alta taxa de juros fixada. Então o DEVA11 ele é um fundo high yield, que é aquele tipo de fundo que traz uma maior rentabilidade, porém também tem um maior risco de calote, e é exatamente o que a gente viu, né? Ele menciona aqui também que 90% dos seus CRIs estão em dias com pagamento. Além disso, o fundo ele ainda conta aqui com 109 mil cotistas, ele tem um total aqui de 47 operações distribuídas em 16 estados. Descendo aqui, pessoal, a gente pode ver sobre uma reunião que ocorreu durante o mês de julho de 2024 para a reestruturação de alguns CRIs, desses 4 CRIs aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui vocês podem ler para considerar cada ponto que foi estabelecida nessa reunião. Aqui ele menciona também sobre a cidade de Gramado, que atualmente ele tem várias operações nessa cidade. Devemos lembrar que o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por aquelas enchentes, então isso aí prejudicou bastante o turismo. E desde o ano de 2020 para cá, que houve a crise mundial de saúde, a cidade de Gramado ela tem diminuído bastante a quantidade de visitantes. Então isso tem um impacto direto nos devedores do DEVA11. Até alguns deles justificaram o não pagamento dos juros ao DEVA11 justamente pela crise mundial de saúde do ano de 2020, e muitos deles não se recuperaram totalmente. Aqui também, pessoal, ele menciona sobre uma aquisição que ele realizou durante o mês de junho de um CRI de 34 milhões da construtora, dos quais 18 milhões foram alocados à série sênior e 16 milhões à série subordinada. Ele menciona aqui que a Breiter, essa construtora ela é da cidade lá de Curitiba e já tem aqui 12 anos de existência e é especializada em construção residencial. Então foi mais uma aquisição aí que o fundo ele realizou. Com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro referente aqui ao mês de junho de 2024, podemos ver que o fundo ele teve uma receita pequena, se comparado aqui com os outros meses anteriores. Ele teve uma receita de apenas 6,9 milhões de reais. Então, durante esse ano de 2024, foi a menor receita que o fundo ele teve. Referente às suas despesas, somou o valor aqui de 694 mil reais. Então, no final, o fundo ficou com uma receita líquida aqui de aproximadamente 6 milhões de reais, que foi exatamente a menor receita que o fundo ele teve durante esse ano de 2024. E pelo fato de ele ter tido uma receita menor, foi que ele distribuiu exatamente 43 centavos por cada cota, que foi o menor rendimento que ele pagou durante esse ano de 2024. Já aqui, pessoal, a gente pode ver o seu portfólio de CRIs. Então, ele vai mencionar aqui o nome desse devedor, no caso, o nome do CRI, o segmento de atuação, e ele também vai mencionar aqui o status desse CRI. Então, pela coloração aqui, você consegue ver se está em dia com o pagamento, se está em carência de juros ou se está em situação de calote. Então foi uma maneira aqui que o fundo achou para poder identificar. Então de cara aqui a gente pode ver que muitos dos CRIs estão em situação de carência, Foi dado aí um prazo mais estendido para que esses devedores voltem a pagar o DEVA11. E também podemos ver que alguns deles estão aí em situação de calote. Então que já não estão pagando aí o DEVA11 os juros mensais. Se voltarmos aqui, podemos ver com respeito à porcentagem de APL do fundo, no caso de patrimônio líquido do fundo, investido em cada um desses devedores.
E a gente pode perceber aqui, ó, que esses primeiros CRIs que estão em situação de carência de juros, se pegarmos aqui a sua APL e somarmos aqui desses primeiros, vai dar aproximadamente aqui 35% de APL do fundo que não está recebendo os pagamentos mensais. Então, apesar de não estar em situação de calote, né, já esteve em situação de calote, porém agora está em situação de carência, já que foi renegociado as dívidas, mas de qualquer jeito o fundo ele não está ganhando, né? Tá ali, ele investiu e está um dinheiro ali totalmente parado, né, já que está em situação de calote. E também não se tem a total certeza que quando esse período de carência acabar, os fundos, esses devedores vão voltar realmente a pagar o DEVA 11, né? Teve caso aí de ter acabado a situação de carência e o fundo ele não voltar a pagar. Então vamos esperar para ver, né, o que é que vai acontecer realmente aí com o fundo. Porém podemos ver que o impacto realmente é muito grande, né? Em situações de carência também aqueles que não estão pagando o DEVA 11 de maneira alguma. Aqui embaixo, ó, o fundo ele mesmo menciona que os CRIs que estão em dia com pagamento representa apenas aqui 33,6% dos seus CRIs. Os que estão em situação de carência é o principal, com 57%, e os que estão em situação de calote total representa aqui 9,3%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte. Atualmente, seu principal investimento são os CRIs, que ele investe aqui quase 90% do seu patrimônio atual. Ele também investe aqui pesado em outros fundos imobiliários, aproximadamente 7,4%. E o restante está aqui disponível em caixa, 2,8% do seu patrimônio. Aqui também a gente pode ver sobre o segmento de atuação dos seus devedores. Então podemos ver que seus principais são corporativo, que representa 33%, multipropriedade, que representa 18%, e também loteamento, que representa aqui 13%. Então podemos ver que seus principais são setores mais arriscados, especialmente aqui multipropriedade e também loteamento. São setores aí mais vulneráveis às oscilações da economia, né? Não são assim setores perenes, como o segmento de logística, shopping, entre outros. Com respeito aos seus indexadores, pessoal, podemos ver que ele usa aqui 4. Ele usa o índice IPCA, ele usa o índice IGPM, o índice CDI e também o índice INPC. Porém, seu principal é o índice IPCA, né? Que representa aqui 95,7% dos seus CRIs estão indexados nele. E aqui ao lado ele coloca a taxa fixa de juros. Então, como eu já mencionei, a taxa média ponderada dos CRIs indexados ao índice IPCA está de IPCA mais 10,5%. Geralmente, quando passa de 9,5%, 10% já é muito mais arriscado. Então, a possibilidade de haver algum tipo de calote é muito maior. Mais embaixo aqui a gente pode ver com respeito à diversificação por estado, né? Podemos ver que ele tem operações em várias regiões do país, porém se destaca aqui em especial o estado de São Paulo, também o estado do Rio Grande do Sul e o de Goiás. Como eu havia mencionado, ele também investe em outros fundos imobiliários, podemos ver aqui quais são eles, levando em consideração que tem alguns fundos aqui que têm uma baixa liquidez e alguns também não estão pagando rendimentos. Então não foram aí bons investimentos que a gestão do DEVA 11 ele realizou. E por último aqui, pessoal, a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos CRIs que atualmente o fundo ele tem. Então ele vai falar o nome do CRI, a localização desse empreendimento, também o segmento de atuação, o seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros e as garantias que foram dadas por esse devedor. Então, dessa maneira, a gente consegue conhecer cada um dos devedores atuais do DEVA 11. Então, DEVA 11, a situação nele está isso, né, pessoal? Podemos ver que a sua receita nesse mês de junho foi a menor que ocorreu durante esse ano de 2024. A maioria dos seus devedores, dos seus CRIs, está em situação de carência. Então, quando acabar esse período de carência, a expectativa é que eles voltem a pagar. Também não quer dizer que realmente vão voltar, né? Então, a expectativa é que esses devedores voltem a pagar, porém, sempre devemos ficar com o pé atrás. E a situação do DEVA é essa, pessoal. Enquanto esses devedores não voltarem a pagar, não existe a expectativa dos rendimentos voltarem a subir e, consequentemente, também puxar sua cotação para cima. Então, esses devedores que estão em situação de calote, eles têm que voltar a pagar o DEVA 11, os juros mensais, e o fundo ele tem que tentar resolver essa situação desses 10% aproximado de devedores que não estão pagando de maneira alguma. De modo geral, eu espero, né, que se resolva. Eu não gosto de ver fundos imobiliários passando por essa situação ruim, independente se eu seja investidor ou não. O que eu espero é que o mercado, de modo geral, dos fundos imobiliários se saia muito bem, beleza? Deixe aí nos comentários se você investe no DEVA 11 ou se não investe, se investir, quantas cotas que você tem atualmente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.